Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, do John Powell. Esse é o nosso encontro de número 25 e hoje nós vamos concluir o capítulo 14. Capítulo esse que a gente começou no último vídeo, o de número 24, que fala sobre a gente se expressar com clareza para que seja bem compreendido pelos outros, pelos ouvintes, né? É um capítulo que fala muito sobre a boa comunicação, né? Uma boa interação entre falante e ouvinte. Esse aqui é um capítulo, gente, como vários deles, desse livro, que traz muitos diálogos, e nessa segunda parte ele traz ainda mais diálogos, né? Eu acho muito bacana esse livro porque ele é facílimo de compreender, é muito fácil de ler e é uma leitura muito agradável, uma leitura super gostosa, porque é muito fácil, né? E assim, quando você tem diálogos, se torna uma leitura rápida, uma leitura dinâmica. Então vocês vão perceber, né, que nessa segunda parte é carregada de diálogos que fazem com que a leitura seja mais dinâmica, né? E assim a gente evolua na leitura bem rapidamente, né? Então, assim, para quem não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que assistam, porque vai ser mais fácil de compreender tudo aquilo que a gente vai ver hoje, porque é uma continuação do que a gente viu na primeira parte, certo? Só recapitulando um pouquinho, gente, na primeira parte a gente estava falando sobre a forma de se esclarecer, né, na hora de você falar, para ser bem compreendido. Ele fala que são 3 tipos de esclarecimentos. Eu vou recapitular, né, antes da gente começar a parte de hoje. Ele diz, né, que são os 3 tipos de esclarecimentos. O primeiro, pedir mais informações, foi o que a gente mais falou no vídeo anterior. Pedir mais informações do ouvinte, né, a quem a gente está interagindo. As outras duas que a gente vai se focar mais hoje são verificar o significado das palavras, a segunda, e a terceira é verificar a minha compreensão da sua experiência. Né? Hoje nós vamos ver bastante a segunda e a terceira, certo, gente? Só para que vocês fiquem assim por dentro do que nós vamos ver nesse vídeo de hoje, tá ok? Antes da gente começar, agradecer a vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal, a dar um like, um joinha no vídeo. Isso é super importante, gente, vocês darem esse like, porque é assim que esse canal pode crescer e esses vídeos chegarem para cada vez mais pessoas. É assim que o algoritmo do YouTube funciona, né? Quanto mais curtidas tem os vídeos, ele entende que é um conteúdo relevante e coloca como recomendação para outras pessoas que estejam pesquisando temáticas voltadas para aquilo que a gente está trazendo aqui, principalmente a comunicação interpessoal, certo, gente? Eu conto com vocês, com essa gentileza de darem um like, um curtir no vídeo, que assim vocês vão estar ajudando imensamente esse estudo a crescer e a atingir mais pessoas, tá certo? O pessoal do Instagram, Isaías Costa 14, sempre eu coloco esses vídeos lá no IGTV para quem quiser acompanhar. Muita gente tem assistido por lá pelo Instagram, que hoje em dia é a rede principal, tá todo mundo por lá interagindo, né, vendo lives e tal. Então quem quiser acompanhar pelo Instagram, fique à vontade, né, Isaías Costa 14. Convido vocês a me seguirem também, né, porque além dos vídeos eu compartilho todos os dias frases, pensamentos, né, textos meus, sempre voltados para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal, psicologia, filosofia, essas temáticas bem bacanas que só nos engrandecem, certo? Ou então o pessoal do podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify, vocês podem assistir ouvir no caso em qualquer uma dessas plataformas, uma das duas, né? E tem muita gente que prefere ouvir, então para quem prefere só ouvir, vocês têm essa possibilidade, e lá vocês podem fazer o download de todos esses estudos para ouvir quando e onde quiserem, deixarem salvo no celular, salvo no computador, e ouvir mesmo quando não tiver internet, né? Essa é a grande vantagem do podcast. Beleza, gente? Então acompanha onde vocês acharem melhor, beleza? Vamos lá continuar de onde a gente parou na primeira parte. Diz o seguinte: o segundo tipo de necessidade de informação, que é verificar o significado das palavras, lida com os diferentes significados e usos das palavras. Em várias partes deste livro, discutimos a singularidade dos indivíduos. Esta singularidade reflete-se na consistência interior de cada pessoa, bem como na linguagem e no processo característico que cada pessoa usa.
Essas diferenças dão à experiência humana uma riqueza e uma diversidade reais. Também podem, entretanto, dar origem à confusão no processo da comunicação. A confusão, é claro, surge do fato de que cada palavra que eu uso tem para mim um significado definido, que é provavelmente uma gradação ou duas diferente do significado que você daria para essa mesma palavra. Ou seja, aqui ele fala, né, que tudo aquilo que a gente for comunicar, aquilo que a gente pensa ser o significado de uma palavra, para outra pessoa pode ser bem diferente. Às vezes, a mesma palavra, elas têm significados opostos para uma pessoa e para outra, entende? Né? Um exemplo que eu acho muito clássico disso, né? Dinheiro, né? Para umas pessoas, dinheiro é todos os bens, são todas as maravilhas que uma vida pode ter. Dinheiro é plenitude, dinheiro às vezes tem gente que pensa que dinheiro é até o seu próprio Deus. Para outras pessoas, dinheiro é sinônimo de desgraça, dinheiro é sinônimo de inveja, de competição, de ruindade, sabe? E aí você tem que ver quem tá certo, quem tá errado. Não dá para saber. São assim, opiniões, são pontos de vista, são concepções. Esse exemplo é bem amplo, né, que eu trouxe, para poder vocês verem o quanto isso aqui é interessante, gente. Né? Ou seja, para uma pessoa que pensa que dinheiro é uma coisa maravilhosa, é a melhor coisa do mundo, ela lá na infância, né, e durante o seu desenvolvimento, ela recebeu essa crença e solidificou. Da mesma forma que aquela pessoa que pensa que dinheiro é uma desgraça, que é o mal dos males, o maior de todos os males, sabe? Ela também aprendeu isso. Então, assim, essa é uma forma, né, que eu estou exemplificando para que vocês entendam que tudo depende de como que a gente foi criado, de como que a gente foi orientado, sabe? Isso faz muita diferença. E aí cabe a cada um, se quiser, ressignificar, né? Se você tem uma certa concepção sobre uma palavra, você pode ressignificar, você pode dar um novo significado, sabe? Dessa forma a gente cresce. Espero que com esse exemplo bem amplo, vocês tenham compreendido o quanto para cada pessoa, né, são diferentes os significados das palavras. É uma tentação esperar que todo mundo entenda todos os nossos significados e usos. É muito mais realista aceitar nossas diferenças como um fato. Se eu começar com essa pressuposição, esperarei sempre ter de esclarecer algumas palavras quando estou ouvindo os outros. Por exemplo, li recentemente um artigo que discutia se as personalidades sofrem mudança depois de certa idade. O autor concluiu que tudo depende da definição que se der à personalidade e do que se quiser dizer com a palavra mudança. Aqui estão alguns outros exemplos, né? Ou seja, mudança, gente, é uma palavra que é muito ampla. Mudança, ela tem diversas facetas, né? Tem gente que pensa na mudança como algo maravilhoso, como algo necessário para a nossa evolução. Tem outras pessoas que pensam que a mudança é um caos, é o fim do mundo, entende? Então, tudo depende do ponto de vista. E tudo depende da personalidade, de onde a pessoa veio, até da cultura. Na cultura onde você está inserido, isso influencia, sabe? Então a gente tem que ter esse olhar de amplidão para saber que existem milhões de possibilidades. E aqui ele traz alguns diálogos, né? Primeiro do Mark com a Anne, né? É um casal, né? Mark e Anne. E o Mark começa. Eles dizem que não vai demorar muito. A Anne: estou tendo um pouco de dificuldade para entender o que você disse. Não estou bem certa a quem você se refere quando diz eles. E o Mark: aos sujeitos lá do serviço. 2 deles acabaram de passar pela mesma coisa que estamos passando. Ou seja, aqui está uma conversa meio assim, sem pé nem cabeça, né? Ninguém está se entendendo nessa conversa aqui. Ele traz um segundo diálogo da Carol, do Ted e da Sue e do John, né? Assim, são mais 2 diálogos. Primeiro da Carol e do Ted. Não, eu estou tão ansiosa para que chegue a quarta-feira, né? Ela está ansiosa para que chegue a quarta-feira. E a Ted responde: não entendo. Quando diz que está ansiosa, você quer dizer que está preocupada ou excitada? Né? Ou seja, a pessoa está com medo em relação à quarta-feira ou está louca para que chegue porque vai ter algo incrível.
não dá para saber. Tá uma conversa muito truncada. E outro exemplo da Sul e do John. A Sul diz: vai ser realmente um desafio para mim. E o John: não estou certa, né? No caso aqui era Joan, eu não estou certa de que você quer dizer, daquilo que você quer dizer. Para você, um desafio é algo que aguarda ansiosamente ou algo que você teme? Ou seja, desafio, gente, desafio é outra palavra extremamente ampla, né? Para muita gente, desafio é uma coisa maravilhosa, é algo que lhe impulsiona, né? Tem muitas pessoas que são movidas a desafios e tem outras que pensam que o desafio é quase como uma corda no pescoço, é algo assim que pode ameaçar a sua própria vida, entende? Então, ele traz alguns exemplos, né, em forma de diálogos, para a gente ver que para uma pessoa é uma coisa, para outra pessoa é outra completamente diferente. Né? Eu achei muito bacanas esses exemplos aqui, né, porque a gente pode dar N possibilidades, né, desafio, mudança, né, enfim, né, várias palavras super bacanas que ele traz aqui de diversas formas que você pode pensar a respeito delas, né, diversos pontos de vista, beleza? Imagine só o que teria acontecido à comunicação em cada um desses diálogos se o ouvinte não tivesse esclarecido algumas palavras. Tenho certeza de que você já teve, como eu, conversas inteiras que saíram completamente do seu curso. São essas conversas truncadas que eu estava comentando. O falante foi em uma direção e o ouvinte noutra direção. Então, um dos dois percebeu que a origem da confusão era uma diferença na definição das palavras. Às vezes, essa descoberta é feita durante a troca de palavras. Outras vezes, infelizmente, é feita só no dia seguinte, ou mesmo anos mais tarde. Né? Lendo isso daqui, eu até me lembrei, gente, assim, no meu caso, já aconteceu muitas vezes de em conversas eu falar do meu ponto de vista, né, e eu deu assim, tipo, achar super bacana essa questão de trabalhar de forma autônoma, né? Eu acho muito interessante isso, né, de você ser seu próprio chefe, seu próprio patrão. E eu falar isso e outras pessoas que queriam, porque queriam que eu fosse uma pessoa totalmente encaixadinha no sistema CLT, né? Ficavam assim: meu Deus, você está dizendo isso, eu não consigo entender. E assim, às vezes eu tinha uma conversa muito truncada sobre isso, porque para algumas pessoas parece algo impossível, né? Parece algo de outro mundo, você ser um autônomo. Né? Esse é um exemplo super interessante, né? Que é quando tem choque de ideias, né? Quando existe choque de ideias, é super comum acontecer essas conversas truncadas. E aí é preciso você ser muito paciente, né? Você assim, se utilizar da sua própria criatividade para que você fale: ó, quando eu estou falando tal coisa, é isso, assim que eu penso e tal, e você esmiuçar, digamos assim, aquilo que você está querendo esclarecer. Quanto mais você esmiuça aquilo que está dizendo, melhor. A outra pessoa ela vai conseguir se conectar de verdade com você. Ela vai lhe compreender e, melhor do que isso, ela vai respeitar o seu ponto de vista. Porque é muito importante isso, gente. Nós precisamos respeitar o ponto de vista dos outros. Né? Até outro dia eu gravei um podcast, né, a partir de uma música lindíssima do Casuarina, da banda Casuarina, que fala sobre isso, né? Respeite os meus pontos de vista, que eu respeito os teus. É, né? Uma das frases incríveis da música. Eu não estou me recordando agora do título, mas que uma das frases diz isso: respeite os meus pontos de vista, que eu respeito os teus. Não, acho que o nome da música é Ponto de Vista, exatamente. Ponto de Vista, da banda Casuarina. Certo, gente? Quem não conhece, pode procurar na internet, que ela é muito linda. Ela tem várias versões, né, cantadas por pessoas incríveis. Tem até uma versão do Zeca Pagodinho dessa música, é uma música super bacana. E tem uma letra fantástica, a letra dela é bem reflexiva para todos nós. Continuando. Recentemente vi uma frase anônima pendurada na parede de um armazém. Parecia expressar a frustração ou talvez o ridículo de um intercâmbio no qual a mensagem não se transmite claramente do falante para o ouvinte. Sei que você crê que entendeu o que pensa que eu disse, mas não tenho certeza se você percebe que o que você ouviu não é o que eu quis dizer. Isso aqui é tão legal, gente. Sei que você crê que entendeu o que pensa que eu disse, mas não tenho certeza se você percebe
que o que você entendeu não é o que eu quis dizer. A pessoa que falou, ela sabe que a outra pessoa não entendeu, mas aquela que ouviu, ela jura que entendeu. Eu acho isso tão louco, né? Inclusive aqui, gente, eu faço até uma certa lembrança do que eu falei bem no comecinho do outro vídeo, né? Não sei se foi o passado. Eu falei sobre uma expressão que sempre que eu escuto chega assim, eu sinto uma coisa assim, é tipo um choque, né? Quando a pessoa fala, eu já sei, né? Essa é uma expressão que a gente precisa evitar, gente. Já sei. Quando você fala já sei, é a sua mente lhe dominando. E aí quando você fala isso, é como se você criasse um muro. Você não dá abertura para que a pessoa, ela inclusive mude, né? Quando você fala eu já sei, né? Você está enclausurado, né? Você não está se abrindo para novas possibilidades. Essa expressão, gente, ela é muito perigosa, a meu ver, né? Então a gente precisa ter bastante cuidado, evitá-la, e mais do que evitá-la, é não incorporar isso, né? Porque a gente acaba meio que atravancando o nosso processo de evolução. Certo? Vou até ler outra vez essa expressão aqui, essa passagem que eu achei super interessante ela. Eu sei que você crê que entendeu o que pensa que eu disse, mas não tenho certeza se você percebe que o que ouviu não é o que eu quis dizer. Então a gente tenha essa abertura, a gente realmente queira ouvir completamente o que a outra pessoa quer nos dizer. O terceiro e último tipo de esclarecimento é verificar minha compreensão da sua experiência. Essa abordagem é valiosa quando as informações estão completas e os significados das palavras são mutuamente entendidos, mas o tom sensível não foi percebido claramente. Não tenho certeza sobre que efeito as coisas que você está partilhando estão tendo sobre você. Devo me lembrar de que meu objetivo como ouvinte não é apenas entender o que você está dizendo, mas também compreendê-lo. Devo saber como é ser você. Como você se percebe a si mesmo, as outras pessoas e a vida. Ou seja, bem amplas essas perguntas, né? Como você se percebe a si mesmo, as outras pessoas e a vida? Como sente determinados acontecimentos? Para saber essas coisas, precisa entender claramente tudo que você está tentando expressar. Quero ter certeza de que a mensagem que está enviando é a mensagem que eu estou recebendo. Mensagem enviada, mensagem recebida. Ou seja, você entende completamente o que a pessoa lhe falou. Quero me assegurar de que realmente entendo todas as dimensões do seu partilhar. Do contrário, poderíamos estar passando como navios dentro da noite, né? Navios ao Deus dará, né? Sem uma direção certa. Nesse terceiro tipo de situação, o ouvinte percebe que ouvinte e falante não estão partilhando plenamente a experiência que está sendo comunicada. Uma experiência partilhada mutuamente simplesmente não está acontecendo. Nesse caso, ambas as pessoas precisam pacientemente ir para trás e para diante, parte por parte, e tentar viver juntos a comunicação total. Em teoria, o processo seria dessa forma. Primeiro, o falante partilha a primeira parte da troca de palavras. Depois, o ouvinte devolve o que foi ouvido e o que não foi ouvido, o que está claro e o que não está claro. Em seguida, o falante confirma a parte que foi ouvida corretamente e repete de outra maneira o que não foi ouvido ou não está claro. O ouvinte devolve a sua nova compreensão que resultou do esclarecimento e assim por diante, até que tanto o falante como o ouvinte estejam seguros de que ocorreu uma plena compreensão. Isso aqui é tão legal, gente, é como se ele estivesse dizendo. A pessoa vai falar N coisas, né? Só que você não consegue entender essas N coisas logo de cara. Na realidade, ninguém consegue, né? Quando a gente está numa conversa, num diálogo com as pessoas, a gente sempre entende por partes, né? A não ser que você tenha uma capacidade assim do outro mundo de absorver tudo que a pessoa falar e na hora você já entende tudo, né? Eu que trabalho como terapeuta, eu posso afirmar, gente, que isso é quase que impossível, né? Porque sempre existem coisas que estão nas entrelinhas, sempre. Na verdade, eu diria até que é uma presunção, né? A pessoa que pensa que logo a pessoa falou e de cara já entendeu 100% do que ela disse, pra mim essa é uma pessoa presunçosa, orgulhosa e prepotente. Sempre, gente, sempre tem algo nas entrelinhas.
E se você quer realmente compreender aquilo que a pessoa está dizendo 100%, é preciso ir aprofundando. É preciso você fazer perguntinhas para que ela diga, ó, tal coisa assim eu não entendi muito bem, você pode explicar melhor? Aquilo que eu disse no vídeo anterior, né, do Fale Mais a respeito. Essa expressão ela é incrível, porque ela conecta. Sempre que você utiliza essa expressão, você se conecta com o outro. E aí você dá abertura para que continue falando, para que se explique melhor, entende? E aí ele traz um exemplo, gente, super bacana, né, para que você entenda esse bate-rebate, né, que você tem numa conversa, quando ela está se aprofundando, né, que ele vai mostrando todo esse aprofundamento em um diálogo, na forma de um diálogo, e você prestando atenção vai conseguir entender como é que você faz isso na prática. Como eu já falei várias vezes por aqui, esse livro aqui é muito prático, gente. Esses exemplos que ele traz, ele nos levam assim automaticamente para o agora, para o momento presente, e a gente já saca logo como que a gente pode, na prática, se comunicar dessa forma que conecta um com o outro. É uma conversa entre Jerry e Peggy, né? Dois personagens que ele cria chamados Jerry e Peggy. Primeiro começa com o Jerry falando: gostaria de conversar com você sobre como eu estou me sentindo a respeito do meu emprego. Ultimamente tenho estado bem incomodado. Ele mostra que está incomodado com seu emprego. A Peggy responde: lamento muito ouvir isso. Você está com algum problema? O que aconteceu? E aí ele diz: não é sobre o problema que eu quero conversar. Eu gostaria apenas de clarificar como que eu me sinto. Percebe que ele já está começando a dar mais informações. Ele não quer solucionar os seus problemas, ele quer ver como que ele está se sentindo em relação ao emprego. Ele está focando aonde? Ele está focando nos seus sentimentos. E aí a Peg diz: acho que eu entendo. Você prefere conversar sobre os seus sentimentos, é isso? Ela sacou que ele queria falar sobre os sentimentos. E ele diz: sim, acho que é isso. Detesto realmente o meu chefe e odeio o trabalho que eu estou fazendo. Estou tão entediado que me sinto como se estivesse embalsamado. É como estar num ramerrão. Não sinto nenhum entusiasmo. Ou seja, ele se queixa do seu chefe e do trabalho porque ele não vê muito sentido no seu trabalho. Essas são as queixas dele. Não gosta do chefe e não gosta do trabalho. A Peg continua: parece mesmo desanimado. Você se considera deprimido ou essa é uma palavra muito forte, né? Ou seja, ela quer saber, será que ele está só triste ou será que ele está deprimido? Ela vai evoluindo, ela vai fazendo perguntas. Percebam isso, gente, ela vai fazendo perguntas que levam para um aprofundamento. Ou seja, a depressão já se trata de um quadro clínico, né? É algo realmente que, se ele fosse abrir e dizer, não, eu estou com depressão, a conversa poderia ir muito longe. Ele diz, o Jerry: odeio ter que admitir esse sentimento, mas acho realmente que eu estou deprimido. Ou seja, ele fala que está deprimido, é algo clínico, é algo realmente assim que ele se abrindo mais, eles passariam horas e horas conversando. E aí ela responde: acho que estou seguindo o que diz, gostaria de ouvir mais sobre isso. Ou seja, quando ela fala que gostaria de ouvir mais sobre isso, é um aprofundamento, gente, que dependendo da disponibilidade dos dois, pode levar horas e horas, né? Eu falo isso, gente, porque eu entendo. Uma pessoa, quando ela está deprimida, às vezes ela tem tanta coisa para descarregar, né? Um movimento de catarse, né, que a gente chama na psicanálise, que ela pode passar horas falando, né? Então, esse exemplo aqui, gente, é muito concreto, né? Você vai fazendo pequenas perguntinhas que são fundamentais para que a pessoa vá se conectando, ela vá sentindo confiança, né, que você está realmente ali para ouvir. E aí ela vai no embalo e se você estiver disponível, né, como eu falei agora há pouco, a conversa pode durar horas e horas e ser riquíssima e trazer altos ensinamentos e aprendizados. É muito bacana isso aqui, não é, gente? Eu acho super legal porque esse capítulo é muito prático, né? Tudo que ele traz aqui são dicas, né? São coisas que você pode hoje mesmo, terminando de assistir esse vídeo, nas primeiras interações que você fizer com as pessoas, você já pode colocar tudo isso na prática. Então não fique só na teoria, dizendo, oh, que legal, esse livro é bacana, esse livro é interessante. Não, gente, vamos colocar na prática. Se vocês colocarem tudo isso daqui na prática do dia a dia de vocês vão ver o quanto a comunicação vai se tornar muito melhor, vai se tornar muito mais transparente, eu diria.
Aí ele continua, né, terminando esse exemplo, ele fala: essa troca de palavras poderia continuar até que o falante esteja seguro de que toda a mensagem a ser partilhada foi captada pelo ouvinte. Acho que a maioria dos falantes tem uma ideia disso e sabem quando foram claramente ouvidos. E é importante convencer disso o ouvinte. Essa última abordagem, a fim de se obter clareza, é geralmente reservada para assuntos muito importantes. Recapitulando a última fala da Peg, ela diz assim, a Peg: acho que estou seguindo o que você diz, gostaria de ouvir mais sobre isso. Ou seja, quando ela fala gostaria de ouvir mais sobre isso, ela está se colocando disponível, entende? Ao estar disponível, ele vai perceber essa confiança e vai embora, vai no fluxo, né? Ele vai entrar no estado de flow e vai falar um montão de coisas que vão aprofundar essa conversa. Entende? Aí uma coisa que é super legal, a gente sabe quando uma pessoa ficou aliviada, digamos assim, daquilo que ela estava precisando dizer, que quando ela fala tudo assim, você já percebe uma mudança na própria postura. A pessoa ela relaxa os ombros, ela deixa os ombros relaxados, ela respira melhor, ela inclusive os próprios gestos, né? Quando ela faz movimentos assim, ela olha para um lado e para o outro, assim, com mais serenidade. Quando ela fica assim, você tem certeza absoluta de que toda aquela carga foi colocada para fora, de que você foi um canal, você foi um canal incrível, né, para que aquela pessoa conseguisse se aliviar, entende? Eu acho isso maravilhoso. Esse é um papel de um psicólogo, de um psicanalista, quem realmente se compromete com isso, faz isso todos os dias, né? E esse é um processo que, a meu ver, é encantador, né? Para quem se identifica com isso, né, que é o meu caso, obviamente, né, acha isso incrível, se encanta com isso e se motiva todos os dias, tá certo? Aí ele continua: algumas precauções devem ser acrescentadas sobre o uso desse processo de esclarecimento. Nunca devemos, é claro, interromper o falante no meio de uma sentença, apenas para esclarecer o significado de uma palavra. É óbvio que devemos esperar até que o falante termine o seu partilhar, ou, se há muito material, devemos esperar um intervalo apropriado para interpor nossas perguntas de esclarecimento. Qualquer desses três tipos pode ser usado em excesso, ou seja, quando a pessoa está falando, você nunca pode ficar cortando o seu pensamento, porque é como eu estava falando agora há pouco. Quando a pessoa está se abrindo com você, ela entra num estado de flow, gente. Ela está no fluxo. E aí esse movimento catártico faz com que, inclusive, ela tenha altos insights. É isso que eu acho super incrível também, gente. Isso aqui é, inclusive, a meu ver, um dos mistérios, um dos segredos de uma boa terapia. Quando você deixa a pessoa no fluxo, ela vai nesse processo de falar, nesse processo catártico, ela traz muita coisa do seu inconsciente. Porque no processo de terapia, gente, o que acontece? Eu vou explicar de uma forma super clara para que vocês entendam. A gente tem o consciente, a gente tem o subconsciente e o inconsciente. O nosso subconsciente, ele é como se fosse tipo uma barreira entre a consciência e a inconsciência. Quando você está na terapia, que você se abre, né, para falar sobre as suas questões, é como se você fizesse furinhos, digamos assim, no seu subconsciente, e à medida que você fala, escapa coisas do inconsciente para o seu consciente. E se você for perceptivo na fala da pessoa, você vai perceber: olha, você disse tal coisa. Você percebeu que você disse tal coisa? Você já pensou sobre isso? Se você realmente refletir sobre aquilo que você falou agora há pouco, talvez isso traga mudanças, talvez isso traga soluções para o que você está buscando. E aí você vai trazendo questionamentos, e a pessoa vai ter altos insights. Ela pode inclusive se curar, às vezes, de traumas, se curar de coisas lá da infância. Entende como isso é incrível, gente? Então, nunca interrompamos, né? Aquilo que o pessoal às vezes até brinca, né? Que é a síndrome do Faustão, a pessoa tá falando e aí ela, mas é isso, mas é aquilo. Não, gente, vamos ouvir. Simplesmente ouvir com muita atenção, ouvir com atenção plena, né? Que foi um dos capítulos que a gente abordou aqui.
né, a gente ouvir com atenção plena, deixar a pessoa no fluxo, ela vai, inclusive, nesse processo de falar, ela pode, inclusive, se curar de muitas coisas mal resolvidas lá do passado, entende? Isso aqui, gente, é terapia pura, gente. O que eu estou falando aqui é a realidade de um processo terapêutico, entende? Espero que estejam bem claro para que vocês vejam a importância desse ato de ouvir e ser ouvido, né? De você saber que há confiança, que existe um elo que foi criado entre o falante e o ouvinte, beleza? Aí ele continua. O uso excessivo provavelmente parecerá mordaz e provocará a inibição ou mesmo a irritação do falante. E reações como essas interromperão com toda a probabilidade todo o processo de comunicação. Ou seja, se você parar o fluxo da pessoa, ela vai perder muito daquilo que ela iria lhe dizer, entende? Eu acho isso muito fundamental. Não corte enquanto a pessoa está falando, porque ela estava seguindo por um caminho que muitas vezes acaba sendo cortado. E aí o que ela iria falar, ela acaba nem falando. Então a gente precisa ter paciência, né? Trabalharmos em nós, né? Essa questão da escuta atenta, né? Para que a pessoa entre nesse fluxo e cada vez mais ela se conecte, né? Com essa questão do que ela está querendo transmitir, para que ambos se compreendam, tanto falante quanto ouvinte, beleza? Ele continua. Nunca devemos esperar ou antecipar uma perfeita compreensão. Isso é humanamente impossível. Era aquilo que eu estava dizendo, gente. Seria uma prepotência, uma arrogância gigante você achar que o que uma pessoa falou, você entendeu 100% do que ela disse. Não existe nenhuma dúvida, não existe nenhuma possibilidade de outra, enfim, de outro pensamento, de outra reflexão, né, de outra conclusão. Evitemos isso, gente, porque não é esse o caminho para quem realmente quer evoluir, quem quer crescer em consciência. E se usarmos excessivamente essas abordagens de esclarecimento em um esforço de assegurar essa perfeita compreensão, nosso falante ou desistirá ou nos classificará como críticos exagerados que devem ser evitados. Ou seja, né, se você é essa pessoa que fica querendo saber tudo da pessoa, né, dizer, não, fale isso, fale aquilo, eu quero saber isso, eu quero saber aquilo, a pessoa ela vai acabar lhe evitando, né, porque existe uma linha tênue, gente, entre você se interessar verdadeiramente pela pessoa ou você ser o que a gente chama de fofoqueiro, entende? Tem pessoas que confundem isso, sabia? Claro que ele não utiliza essa palavra de forma direta aqui, mas existe isso. Tem aquelas pessoas que querem saber tudo sobre o outro, mas às vezes elas têm intenções torpes. Às vezes elas querem saber tudo sobre a vida do outro para derrubá-las, entende? Então a gente tem que ter muita sensibilidade, muito cuidado para que a gente não se abra, né, com aquelas pessoas que a gente sabe que, enfim, não querem o nosso bem. Né? Falando isso, eu até me lembrei, gente, de uma das frases que eu gosto muito, né, do Renato Russo. Né? Ele diz numa das músicas, né, que às vezes as pessoas que a gente, enfim, se abre, elas tipo, querem o nosso mal, né? Ou seja, ele fala assim, né, todos se afastam quando o mundo está errado, né, quando o que temos é um catálogo de erros, quando precisamos de carinho, força e cuidado. É uma música super profunda e que ele fala sobre isso. Né? Às vezes, a gente está falando sobre o nosso mundo interno com alguém que não quer nos ouvir. Alguém que, às vezes, utiliza aquilo que a gente falou contra nós, sabe? Isso tem que ser muito evitado. Isso aí é uma questão que a gente tem que colocar também, gente. É algo super importante, eu diria. Então, o resumo do que eu estou dizendo é isso. A gente precisa se conectar de forma que nós sejamos pontes, jamais muro. Pessoas que queiram o bem da outra, daquela que está se abrindo conosco. Sabe como é que eu penso, gente? Eu penso sempre nessa questão de ser um privilégio o outro se abrir com você, sabe? Ela saber que pode confiar em você. Isso, gente, é uma dádiva. Né? Você ouvir o outro, né? Você saber que o outro confia em você para falar daquilo que é mais profundo nelas, isso é uma dádiva, gente. Então, a gente precisa ter isso muito em mente, né? Que o nosso papel é ajudar, é sermos pontes, é fazermos de tudo para que a pessoa se sinta melhor,
né? Então, não que a gente seja aquela pessoa que julga, né? Que fica só, assim, deixando a pessoa mais para baixo, né? Eu conheço muitas pessoas, infelizmente, né? Que são muito moralistas, né? Que são, enfim, cheias de dogmas, né? Cheias de travas e querem passar isso a fina força para as outras, né? Elas estão falando das suas vulnerabilidades e elas vão, assim, trazer um monte de regras, né? E assim, eu acho isso terrível. Elas ficam dizendo, pô, você fez isso, você não pode, isso é pecado, isso é errado. Evitem esse tipo de pessoa, gente, porque quando você se abre para alguém que vai lhe julgar, você se sente ainda pior. Então tenha essa sensibilidade para se abrir, para falar do seu mundo interno com pessoas realmente que estejam a 100% para lhe ouvir e elas não vão lhe julgar. Se você tiver feito alguma coisa da qual se arrepende, ou então, enfim, algum erro que pode ter sido considerado muito grande, um erro devastador que fez você se sentir muito mal, né? Pessoas realmente que estejam para lhe acolher. Essas pessoas existem, né? Bons terapeutas fazem isso, acolhem sem fazer o menor julgamento. Você pode ter cometido, segundo a nossa sociedade, né, o maior dos pecados, e você vai ser bem acolhido, você vai ser compreendido, certo, gente? Que a gente busque isso. Eu acho isso fundamental e super importante. Continuando, ao contrário, enquanto escutamos outrem, podemos começar a ter uma sensação de perplexidade e confusão. Podemos sentir a tentação de fazer uma pressuposição arriscada. Todas essas reações interiores são provavelmente avisos para nós de que há necessidade de esclarecimento. A prática desses processos de esclarecimento dos ouvintes pode também nos ajudar como falantes. Quando estamos partilhando, é importante dar os detalhes de que nosso ouvinte vai precisar definir nossos significados onde possam estar vagos e tentar dar um tom sensível à nossa mensagem. Ou seja, que ele está falando sobre a sensibilidade, tanto do falante quanto do ouvinte. Aqui, gente, eu retomo um pouquinho da questão da linguagem corporal. Né? Quando você está falando, dá para perceber quando a outra pessoa não está lhe ouvindo. Elas às vezes ficam com aquela cara de paisagem, né? Eu não sou muito bom como ator, né? Mas a pessoa fica ouvindo, mas ela fica assim, com aquela cara como quem não está entendendo, né? Ou seja, a gente tem que perceber, tem que ter sensibilidade. Né? Se a pessoa, quando você está falando, ela fica com cara de paisagem para você, ela fica olhando assim, ela vai colocando assim a mão no rosto e assim, você percebe que ela não está entendendo, você pode inclusive perguntar, você está conseguindo entender o que eu estou dizendo? E aí assim você vai interagindo de forma bem melhor. Ou seja, é preciso ter sensibilidade, desenvolver a sensibilidade, tanto do falante quanto do ouvinte, para que ambos sejam 100% compreendidos durante um diálogo. E aqui ele já está chegando no final, são as frases finais do capítulo. Ele diz, ao procurar um esclarecimento em qualquer desses 3 níveis, a coisa mais importante é que as nossas intenções sejam claras ao falante. E nossas intenções devem ser sempre provocar, aí ele coloca 3 coisas. O interesse do falante, né, gentileza e paciência com o processo, aquilo que eu falei agora há pouco. Né, se a pessoa tiver muita coisa para falar, a gente tem que ter paciência para ouvir, sem ficar dando pitaco, sem ficar dando soluções. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Precisamos nos controlar para jamais fazer isso. E o terceiro, o desejo de entender plenamente o partilhar de outrem. Passar por navios dentro da noite é uma alternativa solitária e dolorosa. Ou seja, quando ele faz essa metáfora do navio, né, que está navegando à noite, ele não sabe qual o rumo, não tem um farol. Né? Eu sempre gosto dessa analogia com o farol. Né? Se você estiver no navio à noite, ele precisa de um farol para ter uma noção de onde seguir, para que direção seguir. Né? Pessoas que são boas ouvintes são faróis. Né? Até lá no meu podcast, uma vez eu fiz um podcast falando sobre isso, né? Sobre pessoas faróis. Todos nós podemos ser essas pessoas faróis, pessoas que iluminam, né? Pessoas que ajudam nesse processo de conscientização. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, né, desse capítulo
É um capítulo super dinâmico, né? Vocês veem que todos esses diálogos que ele traz é que a gente realmente leia e logo em seguida já coloque na prática. Né? Não fique só teorizando. Ouça tudo isso, assista esse vídeo para logo em seguida sair daqui e vou botar isso na prática. Porque eu sei que isso é bom. Eu sei que isso é muito efetivo. Tudo isso daqui, gente, é muito efetivo. Coloquem na prática da vida de vocês, tá bom? E não deixem de dar um like no vídeo para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.